Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora continuar nosso guia da Copa do Mundo, dessa vez indo para o penúltimo vídeo, que é o Grupo K, o grupo de Portugal, Colômbia, Uzbequistão e República Democrática do Congo. Então antes disso eu peço para você deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, dar aquela força divulgando não só esse, mas os demais vídeos e conteúdos que estamos fazendo sobre a Copa do Mundo, tanto aqui quanto no Instagram. Para você que não viu, já tem vídeo de todos os outros grupos, depois disso vai faltar mais um. E aí, logo mais já está chegando o Mundial, falta poucos dias para a Copa, então bora lá ficar por dentro de tudo que você precisa saber sobre esta chave. Um grupo que tem dois favoritos mais claros, Portugal e Colômbia, e duas seleções que podem sim oferecer perigo e dar trabalho para ambas, que são tanto a República Democrática do Congo quanto o Uzbequistão. Começando pelos favoritos, começando pela Portugal, que entra nessa Copa não só sendo favorita a primeiro lugar no grupo, como um candidato sim real ao título. Não é o grande favorito, acho que outras seleções chegam com mais pompa, porém Portugal está naquele bolo de seleções que se forem campeão vai chegar a ser uma surpresa e seria um título inédito. É curioso pensar que a última Copa de Cristiano Ronaldo seja justamente a que ele vai ter a melhor chance de ser campeão desde a primeira, né? Em 2006 ele chega à semifinal, aquela seleção que era treinada por Filipão, que tinha Figo, tinha Deco, tinha Maniche, tinha outros bons jogadores. Desde então, nunca mais o Cristiano chegou a uma Copa com um elenco tão bom quanto esse atual. Quando você olha no gol, você tem o Diogo Costa, um bom goleiro de anos no Porto, e que na seleção portuguesa geralmente joga bem, e que foi importante, por exemplo, na última Euro, para Portugal fazer uma boa campanha. Foi importante também na Liga das Nações, que Portugal ganhou derrotando a Espanha na decisão. As laterais são um ponto forte, principalmente à esquerda. Você tem o Nuno Mendes, que dá pra dizer que nas duas últimas temporadas é o melhor lateral esquerdo do mundo. Um jogador que evoluiu também bastante defensivamente. Capaz de anular jogadores até mais também grandes no ponto de vista defensivo, mas que ofensivamente é uma máquina. E que em Portugal tem ainda mais protagonismo. Na final da Liga das Nações contra a Espanha, ele foi muito importante para Portugal. A força que ele tem para apoiar, a velocidade, é um jogador que vem evoluindo a cada temporada e sendo importante também nesse PSG vencedor. Na direita, muito provavelmente o titular vai ser o João Cancelo, que é também outro lateral de muita capacidade ofensiva, muita qualidade de armação, de jogada. Ao mesmo tempo, o Cancelo, diferente do Nuno Mendes, é um jogador que tem mais problemas defensivos. Isso é uma verdade sobre ele. Você ainda pode ter o Dalot, que não é um lateral que empolgue tanto. Em alguns momentos, sem o Cancelo, chegou até o João Neves sendo improvisado na lateral direita, já que o Dalot também não convence muito. Mas você tendo o Cancelo e Nuno Mendes, você tem dois laterais de muita capacidade ofensiva, tanto se eles atacarem mais aberto, para chegar até o fundo, como também atacando por dentro. A zaga tem o Rúben Dias, o seu principal defensor, mas os demais já de um nível mais abaixo. Né? O Rúben Dias é o grande zagueiro de Portugal, mas você não tem um parceiro mais como era o Pepe, de uma certeza de grande desempenho em qualquer situação. Hoje não é essa a realidade, mas o Rúben Dias é um baita zagueiro, ele estando bem fisicamente, sobe muito o nível dessa zaga de Portugal. E aí a gente chega no meio-campo. O meio-campo que é o principal setor da seleção, é o que enche os olhos, é o que faz as pessoas colocarem Portugal como uma candidata a ser campeã do mundo, é justamente a imensa qualidade que existe nesse meio-campo. Você tem, por exemplo, o Vitinha sendo peça fundamental nesse processo do PSG campeão, sendo um jogador cada vez evoluindo, se tornando meio-campista protagonista na construção das jogadas desde trás, pode estar como primeiro, pode estar um pouco mais com liberdade de chegar também, sendo um cara muito importante no PSG. Ao lado dele, o João Neves, que mesmo tão jovem já está entre os principais meio-campistas do mundo. Também outro jogador importantíssimo nesse PSG super campeão. Se tornou ao lado do Vitinha dois pilares do meio-campo da equipe parisiense e que chega também com muita expectativa para essa sua Copa, que é a primeira dele. Então você tem dois jogadores que em alto nível e que já têm o costume de jogarem juntos. O complemento deles pode ser simplesmente Bruno Fernandes, eleito o melhor jogador do campeonato inglês, e que vem na sua melhor temporada no futebol inglês, na sua melhor temporada pelo Manchester, quebrou o recorde de assistência na Premier League. Então, principalmente depois que a chegada do Michael Carrick, saiu o Amorim, entrou o Carrick, ele subiu muito o nível. A reta final de temporada do Bruno Fernandes foi um nível altíssimo. E a verdade é que ele sempre jogou em alto nível, né? Que o time no Manchester nunca ajudou muito, mas quando colocaram parceiros melhores, um treinador conseguiu montar um coletivo melhor também, né? A gente viu um pouco mais
sobre o que ele pode fazer, sobre o real nível dele, que não só são um dos melhores, senão o melhor meio-campista ofensivo do campeonato inglês, mas também um dos melhores do mundo nessa posição. Então, você ter esses três jogadores podendo atuar juntos no meio-campo, cara, é um luxo tremendo. Não dá pra dizer talvez o melhor meio-campo do mundo nessa Copa do Mundo. Três jogadores de muita capacidade de controle, jogadores que podem deixar o companheiro na cara do gol a qualquer momento e até mesmo que podem decidir jogos, como o caso do Bruno também. E além deles, ainda tem o Bernardo Silva, que pode ser uma opção tanto para atuar no lugar de algum deles, quanto para atuar com eles. Né? O Bernardo Silva pode ser esse meia ponta pela direita. Ele já fez isso várias vezes na carreira e é um jogador muito experiente, de anos e anos de Manchester City, sendo uma peça fundamental nessa era Guardiola também. Até pela versatilidade dele, já atuou mais como aberto pela direita, já atuou muitas vezes no meio campo, até numa dupla, como segundo homem de meio campo, num trio, e mesmo já com mais de 30 anos, ainda é um cara que atua em ótimo nível, em altíssimo nível. A gente viu nessa temporada pelo Manchester City ele novamente sendo fundamental na equipe que brigou pelo título inglês. Então você tem 4 meio-campistas de altíssimo nível, que juntos fazem que Portugal tenha uma capacidade de retenção de posse, de sair de pressão, de capacidade criativa muito alta. E você ainda tem, por exemplo, o Matheus Nunes, que já é uma outra característica, um cara muito mais de vigor físico, que acrescenta mais poder de marcação nesse meio campo, pode ser uma boa opção para o segundo tempo, em um contexto que o Portugal precisa de mais alguém que queira ganhar duelos. Matheus Nunes também pode ser lateral direito, jogou muitas vezes, vem jogando há um tempo assim no Manchester City como lateral direito, pode ser uma opção para aquele setor. E também é outro excelente nome. Então, o Portugal está muito bem servido. É que eu estou falando desses 5, você tem outros jogadores que foram colocados que também são bons. Mas esses 5 nomes em especial sobem demais o nível e fazem com que as pessoas se empolguem em Portugal. O ataque é, de fato, preocupa cair um pouco o nível. Comparado às laterais e o meio campo, para mim o ataque de Portugal caiu um pouco essa questão. Você tem Francisco Conceição, que pode ser esse ponto pela direita, jovem jogador. Você tem Pedro Neto, que aí é uma opção de velocidade pelo lado de campo, mas nenhum dos dois é constante, né? São jogadores regulares. Nenhum dos dois também empolga tanto assim. Rafael Leão, que de uma temporada muito ruim no Milan. Tanto que é possível que tenha sido a última dele. E é um cara que também que tem problemas com a questão de o quanto ele se doa em campo. Não à toa, que até por essas incertezas, não tem um atacante que se firme de fato um ponta, esse que o João Félix ainda é usado na seleção. E é verdade seja dita que geralmente na seleção portuguesa ele entrega boas atuações. Então o ataque, o complemento de ataque é um problema. O Gonçalo Ramos é uma opção de 9, mas o Gonçalo Ramos não consegue se firmar também no PSG. Acho que é um jogador que já poderia até ter pensado em sair do clube para buscar quem sabe se titular, ver se consegue evoluir. Até por tudo isso, o Cristiano Ronaldo continua tendo um peso muito importante na seleção portuguesa. Não só por ser o maior jogador da história do país, não só por ser a grande liderança, o grande nome em toda essa era, mas também porque os outros não conseguem se firmar. E mesmo ele já não tendo mais a mesma mobilidade do passado, ele ainda consegue guardar alguns gols em alguns cenários, ele consegue ser importante sendo esse definidor, sendo esse cara do último toque na bola. Então ele ainda tem sua importância muito por isso, por toda a mística que ele carrega e também por ainda conseguir marcar seus gols. É uma seleção portuguesa que, como eu disse, tem muita qualidade, especialmente laterais, meio campo, que cai um pouco de nível quando chega no ataque e na zaga. E é uma seleção portuguesa subtreinada por Roberto Martínez que tem mais dificuldade quando enfrenta adversários que se defendem muito bem. O trabalho dele enfrenta algumas críticas contra isso. Quando pega adversário que sabe se defender e consegue fechar bem o campo, é um Portugal que tem mais dificuldades. Tem alguns resultados ruins durante o ciclo dele contra as seleções mais fracas. Na última Euro, Portugal sofreu horrores para conseguir eliminar a Eslovênia, foi para os pênaltis. Menos eliminatórias, teve problemas contra a Irlanda, por exemplo. Então é um Portugal que tem problemas contra seleções que se defendem muito bem. E tanto que é uma seleção portuguesa que eu acho que confio mais enfrentando seleções mais fortes. Mostrou isso na última Liga das Nações, eliminando a Alemanha na Alemanha e depois ganhando a decisão contra a Espanha, podendo em alguns momentos usar um pouco mais as transições, do que exatamente uma seleção que enfrenta seleções mais fracas, seleções que têm força defensiva. Portugal pode ter problemas com isso. Nesse grupo você tem Congo e Uzbequistão, que vão ser essas duas seleções que vão dar a bola a Portugal e vão buscar se fechar o máximo possível. Continuando, temos a seleção da Colômbia, que chega a uma Copa do Mundo, voltando inclusive aos Estados Unidos. Estados Unidos que é um lugar para a seleção colombiana de vários traumas, tanto em Copa do Mundo, quanto em Copa América, Copa Ouro. E a Colômbia vai jogar em casa praticamente. Sempre que a Colômbia marca amistosos nos Estados Unidos, joga competições lá,
Os estádios são sempre de maioria colombiana, nessa Copa não vai ser diferente, isso pode ser um fator muito positivo para a seleção colombiana, esse apoio da torcida, esse fator casa, não são todas as seleções que vão ter isso, e a Colômbia vai ter, vai ser imensa maioria nos estádios, cara, quase contra todas as seleções, acho que tirando talvez as seleções sedes, e uma ou outra ali, mas depois das seleções sedes, talvez a Colômbia seja candidata a ser, se não a maior, uma das maiores torcidas dessa Copa do Mundo dentro dos estádios, isso pode fazer diferença. É uma Colômbia que já viveu melhores momentos sob o comando do Néstor Lorenzo. Eu acho que se essa Copa do Mundo fosse em 2024, a Colômbia chegaria como uma candidata a ir longe. Uma candidata a quartas de finais, normalmente, como fez em 2014. Quem sabe no chaveamento sonhar com semifinal. Que vivia um grande momento. O Lorenzo assume e a Colômbia chega a eliminar uma longa série de invencibilidade que vem de antes da Copa de 2022, onde a Colômbia não joga, até a Copa América de 2024, né? A Colômbia perde sua invencibilidade na derrota para a Argentina. E desde então, nunca mais conseguiu repetir aquele alto nível com consistência e frequência. A perca do título da Copa América parece bateu forte nos colombianos. E foi uma Copa América onde eles jogaram também, mostraram um nível muito alto. Terminaram em primeiro na frente do Brasil, eliminaram o Uruguai na semifinal, golearam o Panamá nas quartas. E no jogo na final contra a Argentina jogaram bem, poderiam ter ganhado aquela partida. Mas desde então é uma seleção colombiana que enfrenta problemas e que viu o nível também de algumas suas peças caírem nesse tempo. Então é uma Colômbia que chega com um pouco mais de dúvidas do que certezas. E a última data FIFA de março também aumentou isso, porque perde para o time meio misto reserva da França e perde para a Croácia também. Então aumentou as dúvidas sobre a capacidade defensiva dessa seleção, que vem lidando com problemas de sofrer gols. Tem muita qualidade no ataque, de fato tem qualidade ofensiva, mas essa questão da defesa é um problema e a falta de confiança nisso. Fez recentemente, antes de gravar esse vídeo, um amistoso contra a Costa Rica e tomou gol, ganhou, mas tomou gol. Então é uma defesa que não vem passando segurança. E, por exemplo, no confronto contra Portugal, isso pode ser um grande problema. E quando as seleções que busquem mais contra-atacar, e como o Congo e o Uzbequistão, isso também pode dar problemas. Olhando para o elenco, o gol é uma questão, porque você teve o Ospina já numa queda de nível, longe do que já mostrou no passado, e você não tem renovação. As opções são Camilo Vargas, o Ospina ainda está convocado, e também o Monteiro, são goleiros experientes e também não são goleiros de alto nível, então o gol é um problema para a Colômbia. A lateral direita você tem um dos principais jogadores da seleção, um dos principais jogadores do colombianos do momento, que é o Daniel Muñoz, do ala do Crystal Palace, joga muito bem lá, um cara que apoia muito, tem muita vocação ofensiva, chega muito, até como às vezes um elemento de surpresa na área, capacidade de cruzamento, inclusive já fez gol contra o Brasil, e ele é um cara que na seleção colombiana ele ainda tem ainda mais protagonismo, justamente por essa capacidade dele de atacar. A zaga, aí você tem o Davinson Sánchez ainda como grande zagueiro da Colômbia, mesmo já estando no Galatasaray, mas quem vai ser o seu complemento? Tendência é que seja o Lucumi, jogador zagueiro do Bolonha, mas se não for ele, também o Dita e o Yerry Mina também não são opções que causem muita confiança no torcedor. Mas durante o ciclo, o principal companheiro do Sanches foi o Lucumi. A lateral esquerda ainda é o Mojica, que também, assim como o Muñoz, é um lateral marcado pela capacidade ofensiva. São laterais que sobem muito. E isso naturalmente deixa espaço, principalmente para a transição. Só que o meio-campo da Colômbia vem perdendo um pouco, não chega num grande momento. Essa é uma questão muito importante. Na campanha da Copa América, o meio-campo da Colômbia foi um diferencial muito positivo. Com Erma, Rios, Arias, Castanho, todos jogando muito bem quanto necessário. Desde então você tem, por exemplo, esse primeiro volante, o Jefferson Lerma. Ele não é titular no Crystal Palace, ele joga com alguma frequência, mas não é um titular que joga sempre, então tem que ver como ele vai estar. O Kevin Castanho se valorizou após a Copa América, mas ele não chega no bom momento, é um cara que muitas vezes foi titular nesse ciclo, seja às vezes com o primeiro volante, seja jogando junto com o Lerma para dar mais potência, mais poder de marcação no meio campo. Mas ele não vem no bom momento, não vem tendo se transferiu para o River Plate, mas até que a passagem dele lá não vem indo bem, vem sendo até reserva em alguns momentos. O Richard Rios, esse sim chega como um dos principais jogadores da Colômbia para essa Copa, terminou bem a temporada do Benfica, marcando gols, assistências, expectativa que ele consiga manter o alto nível pela Colômbia. Na Copa América a gente teve meio que uma espécie de trio de meio campo, com o Arias fazendo essa parte, só que desde então o Arias não conseguiu mais manter o alto nível, né? A transferência para o Wolverhampton deu errado, voltou agora para o Palmeiras, mas o Palmeiras atuando muito mais como um ponta que como meio campista. Vamos ver como vai ser essa adaptação, se até por esses problemas defensivos, se o Lorenzo não vai buscar ter um meio campo mais reforçado,
né, com Lerma, Castanho e Rios atuando junto, algo já aconteceu. Quem está surgindo bem é o Puerta, jogador que se destacou muito na segunda divisão espanhola pelo Racing Santander, campanha de título deles lá. Foi convocado chegando ganhando minutos. O Portilha do Atlético Paranaense pode aproveitar e ganhar espaço. E a ponta esquerda é a do Luiz Dias. Ele é o dono da posição, é o principal jogador colombiano no momento e vem de uma grande temporada, a melhor temporada dele no futebol europeu, sendo um dos protagonistas desse Bayern de Munique, de muitos gols, de mais de 100 gols marcados, campanha de semifinal de Champions, e tem Luiz Dias esse nome. E claramente na Colômbia ele tem também um pouco mais de liberdade, até de não precisar sempre voltar muito. E ele é um jogador muito importante, de 1 contra 1, definição de jogadas, marcar gols. E naturalmente é a grande arma ofensiva da Colômbia no momento. Quando você olha para centroavante, você tem o Soares, chega em melhor fase, que fez uma grande temporada no esporte, sendo artilheiro do Campeonato Português, marcando gol a rodo. Ele já tinha marcado muito gols na segunda divisão espanhola no esporte. Conseguiu manter isso, chega como principal nome ofensivo da Colômbia, centroavante, e não é um cara mais de movimentação. Você tem o John Córdoba, um jogador ali mais forte fisicamente, que foi titular inclusive na Copa América de 2024, que vem de boa temporada, mais de 20 gols no Campeonato Russo. E o Cucho Hernandes, que aí é uma opção até muito mais móvel, pode até jogar junto de outro centroavante, que fez boa temporada no Betis, foi importante na campanha do Betis, que terminou com vaga em Liga dos Campeões. Então são 3 centroavantes de características diferentes, o Suárez é o mais finalizador, o Córdoba com mais força física, o Cucho Hernandes até mais movimentação, então são 3 opções muito interessantes que chegam em bons momentos, isso é algo positivo para a Colômbia. Só que durante a Copa América, o Córdoba, que foi muitas vezes o camisa 9, eles também faziam um papel muito importante defensivamente de se sacrificar o Rames Rodrigues, e muitas vezes ele fechar o lado de campo para deixar o Rames Rodrigues mais livre, mais solto no momento defensivo. E vamos ver como vai ser isso. Se vai manter o Lorenzo, de qual vai ser essa abordagem. Porque naturalmente o Ramos Rodrigues continua sendo uma figura muito importante na seleção colombiana. É o camisa 10, é o principal nome criativo do meio campo. E que, se nos clubes, ele claramente já largou o futebol de clubes há muito tempo, torcedor de São Paulo que o diga, atualmente ele está na MLS, depois de meio de temporada no futebol mexicano, onde não jogou muito bem, não fez grande destaque. Na coisa da Colômbia, ele ainda continua sendo um cara muito importante, de muita moral. E que foi importante, por exemplo, na campanha da Copa América. A Colômbia que é perigosa nas bolas paradas, geralmente cobrada por ele. E vamos ver qual vai ser a ideia do Lorenzo para acomodar ele. Na Copa América, muitas vezes, o Rames fazia um falso ponta-direita, né? Porque ele não voltava para ajudar na marcação e ele tinha muita liberdade de vir por dentro. Então, em alguns momentos, era como se fosse uma espécie de losango meio torto o ataque da Colômbia. Você tinha o trio de meio, o Rames mais à frente, o Dias mais espetado na esquerda e esse centroavante caindo mais pela direita, não só com bola, mas também às vezes sem bola também para compensar. Em alguns momentos a gente viu o Lorenzo apertando para um 4-2-3-1, dessa vez o Rames como um camisa 10 mesmo, e jogando com mais um ponta, um meio campista ali fechando o lado direito. Então vamos ver qual vai ser essa opção. Se vai buscar tentar reforçar mais o meio campo e ter o Rames e mais isolado na frente, esse centroavante tendo que sacrificar mais, se vai vir só com uma dupla de volantes, aí você tem o Rames à frente delas. Quem também olha podendo ganhar os minutos, além do Arias, que é um cara que foi muito importante nessa ideia para dar certo lá atrás. Tem o Campaz, ex-Grêmio, né, esse que pode ganhar minutos também. Você ainda tem Juanfer Quinteiro, que é uma espécie de Ramos Rodrigues de baixo orçamento, né, só que agora no futebol sul-americano, o River, de Racing, que ainda também muita esperança na capacidade técnica dele, de às vezes não passa e tudo mais. Mas não ser um jogador de muita intensidade, geralmente quando o Rames não tá ou não pode, às vezes o Quinteiro ou o reserva, justamente pela capacidade dele. Então é uma Colômbia que tem algumas boas opções, tem a preocupação de alguns jogadores, em comparação à Copa América, não estar chegando no seu melhor momento, e tem dúvidas em questão defensiva. Mas é uma seleção que, se conseguir encaixar novamente, se conseguir recuperar aquele bom nível mostrado lá atrás, pode ser muito competitiva nessa Copa. Ainda tem o fator casa, né, que pode ser fundamental. Continuamos, temos a República Democrática do Congo, voltando ao Mundial pela primeira vez desde 74, naquela vez disputou contra o Zaire, e agora volta à Copa do Mundo, depois de 52 anos. Tem um conteúdo no meu Instagram bem legal, explicando por que eles disputaram lá atrás com o Zaire, por que agora com o Congo, explicando também não só dentro de campo, mas questões fora, extracampo, por trás do país. E uma volta muito comemorada, uma volta no momento que o país não passa por bons momentos, seja questão de saúde, com os casos da crise de ebola, seja por questões de segurança, uma crise humanitária nos últimos anos, por conta de conflitos no leste, o governo de Ruanda apoiando rebeldes que vem atacando o Congo, conflito com força do governo.
e é nesse cenário que a seleção conseguiu essa volta para a Copa do Mundo. Já era uma seleção que vinha batendo na trave. Quando aumentou-se as vagas, já se imaginava que a República do Congo finalmente pudesse ser uma seleção a voltar ao Mundial, justamente por isso, por já ser uma seleção de vários e vários anos, sendo competitiva no âmbito africano. Tem 2 semifinais de Copa Africana de Nações nos anos recentes, nas últimas edições, e por já ter chegado perto em alguns momentos de vaga. Mas conseguiu isso da maneira mais emocionante possível, né? Na fase de grupos. Perde a vaga para Senegal no confronto direto, onde se ele ganhasse em casa e iria para a Copa, toma uma virada. Vai para a repescagem africana, consegue eliminar simplesmente Camarões e Nigéria, 2 camisas enormes do futebol africano, para depois ir na repescagem mundial se classificar em cima da Jamaica. Não foi fácil, uma seleção conseguiu isso, uma seleção que vai ter um cenário que é a melhor coisa para os congoleses é jogar de maneira defensiva, não é uma seleção que é uma questão de ser protagonista com posse, nem por isso. A força deles está justamente na linha de defesa, na capacidade de proteger a própria área e na velocidade do seu ataque. E vai ter um grupo que vai oferecer esse cenário para eles, tanto quanto a Portugal quanto a Colômbia. 2 jogos onde vão ver uma seleção congolesa bem postada, sem querer ficar correndo riscos à toa, se expondo para o adversário, e que quando recupera a bola vai tentar buscar jogadas de velocidade com o seu ataque. Então é um cenário que acaba sendo positivo para eles. Não entram como favoritos nos duelos contra Portugal e Colômbia, mas podem dar trabalho nesses jogos. O goleiro é o Embassi, que é uma liderança já de anos, mas que vem de uma temporada sendo reserva no futebol francês, então preocupa nesse sentido. A linha de defesa, como falei, é o ponto forte dessa seleção. Você tem na lateral esquerda o Masuaku, que é um lateral já com experiência em Premier League de anos, de West, agora está no futebol francês. A dupla de zaga, o Mbemba e o Tuanzebe, também 2 jogadores de experiência em campeonato inglês, em grandes ligas. O Mbemba joga no futebol francês também, time bom. E na lateral direita você tem o Wan-Bissaka, que é também outro lateral com muita experiência, jogou no Manchester United, joga muito tempo na Premier League, e que é um lateral que se destaca muito pela capacidade defensiva. Sempre foi isso. Um lateral muito forte defensivamente, muito bom em duelos de 1 contra 1, e nunca foi um bom atacando, né? Um dos motivos de não ter tido muito sucesso no United foi justamente ele ser um lateral de pouca capacidade ofensiva, mas que defensivamente sempre foi muito bom. Então, isso na seleção de Congo tem uma importância ainda maior. Então, uma linha de defensiva experiente e uma linha defensiva que joga muito bem junta. À frente deles vai ter o Motosami, é sempre o primeiro volante, é esse nome que fica mais. Ao lado dele, aí vai variar muito de acordo com o que for pretendido pelo Wissa, né? O Wissa chega como o principal jogador do Congo ofensivamente nos últimos anos, jogador de Premier League, se destacou muito no Brentford, foi uma transferência multimilionária para o Newcastle, mas essa temporada dele não foi boa, até marcada por lesões, não esteve inclusive na repescagem africana, e eles classificaram mesmo assim, que é um jogador que pode atuar como um ponta, e um ponta pela esquerda, então se a ideia for ter 3 meio-campistas nesse meio campo, o Issa naturalmente vai ser esse ponta pela esquerda, ou se a ideia for ter um Congo até com mais capacidade ofensiva, você pode ter o Issa atuando atrás do centroavante, e aí você teria uma dupla de volantes. O Motosami é o primeiro volante, é o titular, ao lado dele é uma certeza que vai ter o Sadik, que chega como um dos principais jogadores da seleção, fez uma ótima temporada no Sunderland, que fez boa campanha na Premier League, e foi titular justamente sendo esse meio campista, sendo esse volante mais pro lado esquerdo. É o jogador do meio campo que tem mais liberdade para encostar, para chegar mais na frente. Então também vai ser um titular muito importante na seleção congolesa. O que vai mudar esse posicionamento do Issa. Se ele vai atuar mais por dentro, naturalmente é uma dupla de volantes. Se ele atuar mais aberto, aí é um trio no meio campo. Então muitas vezes é o Macau que joga ali, mas o Motosami e o Sadik são titulares. E se você tem um Issa de um lado, a outra ponta, essa está muito mais aberta. Quando o Issa joga por dentro, geralmente é o Ibuku, o titular na esquerda, e na direita você varia entre o Elia e o Bongondá. Caso o Issa atue aberto pela esquerda, aí vamos ver qual vai ser a escolha para ser o ponta pela direita, mas você tem esses 3 jogadores que são bastante utilizados no lado de campo, e aí a ordem é sempre você ter bastante velocidade pelos lados, jogadores que vão contra um, que vão para cima, e que para puxar contra-ataque. E o centroavante é o experientíssimo Bakambu, há muito tempo um dos líderes da seleção, dos principais jogadores, e que agora vai poder liderar, é o camisa 9, um cara mais de força física, já não chega mais no auge, não chega muito mais experiente, foi muitas vezes reserva nessa temporada pelo Betis, mas a seleção congolesa é uma grande liderança até o cara dar a definição das jogadas. É uma seleção competente, é uma seleção competitiva, que tem alguns bons nomes, e que vai ter um cenário que é o melhor para ela, que é poder se defender e poder sair no contra-ataque. E para finalizar, a seleção de Uzbequistão, que quando a gente falou se pensava em seleções que iam estrear com esse aumento de vagas, uma das estreias mais aguardadas é o Uzbequistão, porque nenhuma seleção neste século passou tão perto, tantas vezes, de estrear na Copa como eles. A quantidade de vezes que eles bateram na trave
de a Copa do Mundo nesse século é sacanagem. Quase todas as Copas nesse século, eles tiveram muito mais chances reais de ir ao Mundial e fracassaram no fim. Seja às vezes perdendo uma vaga direta na reta final, em última rodada, seja em repescagem asiática ou mundial perdendo a vaga para algum adversário. Então é uma seleção que vinha batendo na trave sequência uma vez atrás da outra. Quando houve o aumento, falou, tem que ser dessa vez. E foi, conseguiu a vaga, deixando até o Catar para trás do seu grupo, junto com o Irã se classificou e finalmente vai poder estrear no Mundial. Só que o Uzbequistão, que depois que garantiu vaga na Copa, resolveu trocar de técnico. Demitiu seu treinador, que levou a seleção à Copa do Mundo, para trazer Fábio Cannavaro. Sim, o ex-jogador e campeão do mundo pela Itália, é o técnico. E de mudança mais significativa é que a seleção eliminatória jogando com a linha de 4 defensores e com o Cannavaro passou a ser a linha de 5. Até pensando na Copa do Mundo, pensando no contexto de ser uma seleção bem mais fraca, bem mais frágil, ele vem trabalhando nisso, numa seleção com linha de 5, uma seleção muito mais protegida defensivamente para tentar ter mais força defensiva. É um Uzbequistão que a maioria dos seus jogadores joga no Oriente Médio, com destaque de muitos jogadores atuando na própria liga do Uzbequistão, mas você também tem outros jogadores em outros países do Oriente, como Emirados. Então, é muitos jogadores ali da região mesmo. É uma seleção que consegue ser muito competitiva faz anos, dentro do cenário asiático, mas nunca foi testada de fato no cenário mundial com seleções de outras escolas. Então, vamos ver como vai ser esse teste para o Uzbequistão. Ele teve recentemente um amistoso contra a seleção do Canadá, onde eles acabaram perdendo, já deixando muito claro o que vai ser a tendência deles para a Copa do Mundo. Uma seleção postando muito em jogar defensivamente, que não vai fazer questão de ter a bola, uma linha de 5 atuando mais no próprio campo e tentando buscar algum contra-ataque. Né? Inclusive vilarizou um lance, foi um gol perdido pelo Uzbequistão, que é justamente isso, tá? A seleção tá fechadinha lá atrás, rouba a bola, aproveita uma linha alta do Canadá e bola longa. O atacante do Uzbequistão saiu cara a cara e acabou perdendo o gol de maneira bizonha. E já não um pouco do que vai ser a seleção uzbek nesse Mundial. Vai apostar muito na defesa, apostar muito em tentar negar espaço, tentar travar os jogos, principalmente contra Portugal e Colômbia, e apostar em contragolpes. Não vejo um Uzbequistão se arriscando muito, tentando se expor, pelo contrário. É uma seleção que vai jogar por uma bola e tentar arrancar um pontinho contra esses dois mais fortes. E no jogo contra a República Democrática do Congo, aí sim, quem sabe, buscar uma vitória. Por conta desse regulamento, que passam 8 dos 12 terceiros, se você vencer um jogo, você naturalmente tem muita chance de classificação. Então, tanto os Uzbequistão quanto a República Democrática do Congo vão ver essa partida entre eles com uma grande chance de vaga. É a seleção mais fraca, mas tem dois grandes destaques. O primeiro deles é o zagueiro Kusanov, que é o principal jogador hoje do país. E é um atleta que joga no Manchester City, joga com frequência, vem se destacando e é a grande referência defensiva do Uzbequistão. Se eles quiserem fazer uma Copa, quiser passar de fase, vai depender que o Kusanov jogue em altíssimo nível. Coisa que ele já mostrou somente pelo City. É um zagueiro jovem que representa essa nova leva e é hoje o grande nome nacional. E no ataque você tem o Shomurodov, jogador com experiência em futebol italiano, inclusive passagem pela Roma, atualmente joga no futebol turco, onde foi muito bem na temporada, marcando muitos gols, é a grande referência ofensiva do time, é o centroavante. Então, essas duas grandes lideranças, esses dois jogadores mais experientes em grandes ligas europeias, são os que têm experiência nisso, é o Kusanov na zaga e o Shomurodov no ataque, são as duas grandes lideranças. E se o Uzbequistão quiser passar de fase, vai depender muito que os dois chamem a responsabilidade, um na defesa e o outro no ataque, marcando os gols. De resto, uma seleção que vai apostar muito em tentar se defender, tentar ter um jogo coletivo, mas que não tem grandes destaques individuais. Mas agora eu quero saber de você, o que achou da análise, o que espera desse grupo entre Portugal, Colômbia, República Democrática do Congo e também Uzbequistão. Não esqueça de dar like no vídeo e de me seguir para mais conteúdo no Instagram e também de se inscrever no canal se não for inscrito. Peço também você conferir os outros vídeos do guia e também conferir os outros vídeos feitos lá no Insta, no TikTok, dar aquela conferida, produzindo bastante coisa legal sobre o Mundial. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.